Sylvia manifestou um círculo mágico. A mana que continha lentamente tomou sua forma enquanto toda a classe a observava em emoção e excitação. Ela era uma candidata em potencial para ser a próxima Arquimaga, fazendo com que suas colegas debutantes antecipassem a magia que ela estaria conjurando. Tecendo sua própria magia com sua imensa mana, ela superava em muito qualquer professor naquele momento. Au! No entanto, Eferene, observando-a certa, lentamente começou a ficar desconfiada de suas ações. Ela poderia dizer: o círculo mágico de Sylvia estava tão desalinhado que não pôde deixar de notar. Uma enorme rajada de vento explodiu quando sua mana se condensou e interrompeu o próprio espaço, aparentemente cobrando por uma explosão. Varria o calçamento ao redor e ainda fazia com que as bainhas do manto de Efereno fossem sugadas. Deculém olhava para Sylvia silenciosamente enquanto sua magia repetia a amplificação devido à sua incapacidade de se manifestar como um fenômeno. Crack! A esfera mágica queimou o chão, sua coesão e contração fazendo com que ele queimasse densamente. Nesse ritmo, ele sabia que acabaria por terminar em uma explosão catastrófica. Daí, ele quebrou o circuito mágico dela. Sua magia se desintegrou enquanto a classe afundava em silêncio, o fracasso de Sylvia tornando-os mudos. Eu falhei. Embora devesse ser a mais afetada por isso, permanecia indiferente. No entanto, ao erguer os olhos para Deculém, não pôde se impedir de vacilar um pouco. Ainda estou em falta. Seu olhar sobre ela sentiu-se gelido. Descendo os olhos para ela, ele balançou a cabeça. Sylvia mordeu os lábios. É injusto. O que é? Você diz que sou talentoso, mas se recusa a me ensinar, então prossiga para ensinar aqueles que são falhos e falhos. Vários ombros do debutante estremeram, aparentemente por culpa. Não faz sentido. Você deve estar observando aqueles que se destacam ainda mais perto e com mais atenção. Ele é meu muso. Foi uma sorte tê-lo conhecido, considerando que sou mais adequado aos seus ensinamentos do que qualquer outra pessoa nessa torre. Ela tinha fé de que cresceria ainda mais sob ele. Deculém olhou para Sylvia, que se recusou a desviar os olhos dele, por sua vez. Não, é justo. É injusto. Esse seria o seu talento. Por um momento, o ar ao redor deles ficou mais pesado e mais grosso. O sofrimento de um gênio também não é superior às agruras de alguém medíocre. Kim Vojin certa vez ouviu as lutas de um gênio que foi estudar no exterior como estudioso. Apesar de ser mais talentoso que ele, reclamava que não desenhava tão bem como antes, que o padrão do povo para ele era muito alto. Não é isso. Você, que não precisa de instrução, não conhece as lutas daqueles que não podem crescer sem ela. Ele nunca se importou nem um pouco com as dificuldades de que tipo de queda os gênios passaram. Afinal, aqueles que progrediram com base apenas no trabalho duro e nos esforços, acharam detestáveis os gênios chorões. Deculeína era muito provavelmente do mesmo pensamento. Você não está mais na academia, Sylvia. Suas reclamações não serão aceitas aqui. Se você não suporta, sinta-se à vontade para desistir. Sylvia olhou para baixo. Se você não quer desistir, então prove que é digno de seus talentos. Cada palavra que ele falava eram como lâminas, todas e até a última delas perfurando seu peito e fazendo-a sentir como se ele estivesse esmagando seu coração até seu menor fragmento. A aglomeração mágica que você acabou de causar intencionalmente foi perigosa. Se explodisse, teria havido baixas. Você ganha 10 pontos de penalidade. Nenhum professor comum poderia dar tantos de uma só vez. Nossa, 10 pontos. Isso é loucura. Os olhos de todos na sala de aula se arregalaram de espanto, e Efereno chegou a murmurar involuntariamente. Nesse momento, o olhar de Deculém cruzou com o dela. Efereno, usando gírias em aula. Oh, não, espere. Não, não. Adicionado, 1 ponto de penalidade. Não. No final do semestre da University Tower, tanto os alunos de graduação quanto os membros do corpo docente ficaram ocupados. Foi nessa época que os professores iniciaram um projeto ou avaliaram o desempenho. Para os alunos, que serviram como sua janela de testes, finais ou promoção, ou escrever uma tese devido ao súbito aumento no escotismo de territórios, países, empresas, aventureiros. No inverno,
Havia muitas missões, como suporte a onda de monstros e suporte a poder de fogo. Daí, o verão do final do primeiro semestre ter sido o período mais importante da carreira de um bruxo. 117 pessoas pediram aconselhamento com você somente esta semana. A professora Louina, disse Jenkins, professor assistente e aluno direto de Louina que estava com ela na torre universitária do reino. 117 pessoas. Isso foi 39 vezes o número de pessoas que se aproximaram de Deculém. Graças à fama que havia construído no reino e aos rumores sobre sua personalidade na torre, os bruxos continuaram a pedir conselhos a ela. Professor. Porém, a própria Louina estava atordoada. Ela ficou pensando em Deculém, que conheceu há pouco. Era sangue. Os lábios de Deculém estavam manchados de sangue, e o ar de seu escritório estava cheio de seu cheiro em um nível impossível de conseguir com apenas uma pequena ferida ou uma hemorragia nasal. Afinal, tinha que ser hemoptise. Louina recostou-se na cadeira, soltando um suspiro. Depois de descobrir aquelas evidências, ela estava quase convencida. Deculém morreria depois de 5 anos. Professor. Hein? É 117 pessoas. Posso levar 10 pessoas por dia. Sim. Além disso, os documentos autorizados foram entregues. Já? Faz apenas 3 horas. Louina regalou os olhos de surpresa. Nos papéis que Jenkins entregou estava o selo autorizado do diretor executivo. Ela estava esperando que levaria pelo menos 2 semanas para ser aprovado. Louina sorriu amargamente e assentiu. As coisas estão funcionando bem. Agora que eu tenho o orçamento, é hora de trazer todos os caras velhos mais. Louina entregou oficialmente sua carta de demissão à Torre do Reino. Embora seu aluno mais confiável tenha herdado sua posição de professor-chefe, muitos alunos ainda queriam segui-la. Sim, já entrei em contato com eles. Ok, você pode ir. Depois de mandar Jenkins embora, Louina olhou em volta de seu escritório em silêncio. É espaçoso. Seu escritório no 47º andar da torre da Universidade Imperial, como professora, era aproximadamente do mesmo tamanho de seu escritório no reino que o professor-chefe. Era assim que era enorme a diferença entre o reino e o império. 5 anos. Você deve pensar nisso como seu karma. Ela murmurou meio cínica, mas havia certo amargor em seu tom. Ela soltou um suspiro profundo. Sua vingança em relação a Deculém foi definitivamente uma paixão que queimou suas entranhas. Era o que alimentava os principais objetivos dela na vida. Ela não achava que ele encontraria seu fim em tal estado. Minha vida e sua vida são uma bagunça. Ela tinha sentimentos confusos sobre isso de muitas maneiras. Todas as aulas terminaram às 18 horas. Depois de atingir uma certa quantidade de pontos de penalidade, Efereno foi arrastado para o escritório de administração da torre universitária. O que? O professor Deculém deu a você seu ponto final de penalidade. Eu sabia disso. Eu sabia que chegaria o dia em que ele não suportaria mais a sua audácia. Helin, o professor que dizia ser o líder da torre, ria histericamente enquanto entregava a ela um equipamento de limpeza, incluindo uma escova de limpeza, um esfregão grande, luvas de borracha, detergente e assim por diante. Eferere colocou todos eles em uma cesta de rodas. Saia, sua escória. Hoje estará limpando o 3 graus e o 4 graus andares. Ok. Ele riu como um insano de verdade. O vento soprou nos pulmões dele, fazendo beicinho. Efereno saiu do quarto. Não importava se ela usava magia para a limpeza. Porém, a quantidade de sanitários era um problema. Havia quase 10 ou mais banheiros na maioria dos andares das torres, mas havia até 20 cada um no 3º e 4º andares. Eu sabia que minha fortuna esta semana estava ruim. Tenho que mudar de loja de tarô. Efereno começou a limpar o banheiro do 3º andar. Ela inicialmente tentou acelerar seu trabalho usando o psicocinese para lidar com o equipamento de limpeza, mas isso se mostrou difícil. Assim, ela misturou detergente no spray causado pela cobra d'água em vez disso. Ela limpava cuidadosamente os vasos sanitários e azulejos, pois o cocô espirrava se ela usasse muita força ou disparasse sua magia em certos ângulos. Depois de limpar a primeira sala de conforto, ela finalmente saiu dela.
No momento em que o fez, viu Deculém diante do elevador do professor no 3º andar. Como sempre, ele estava vestido perfeitamente. Quando viu Eferene, franziu a testa, aparentemente achando-a suja, o que quase a fez chorar. É por sua causa. Você só deveria ter me dado 1 ponto. Não acha que 10 pontos de penalidade de uma vez foram demais, professor? Disseram que é a primeira vez que aconteceu em 10 anos. Você só conseguiu 2 pontos. Os olhos de Deculém pareciam estar decepcionados. Ela nem conseguia fazer contas tão básicas. Isso fez com que sua expressão se assemelhasse à de um bulldog irritado. Eu não, quis dizer Silvia. Ele a encarou. Eferene. Sim. Você deve se preocupar consigo mesmo. Silvia é a única debutante que me entende de verdade. Ela não é alguém com quem você precisa se preocupar. Ele disse, sua voz aparentemente achando as preocupações dela ridículas. Efereno ficou em silêncio. Ela não tinha nenhuma refutação contra as palavras dele. Silvia foi de fato a única que obteve uma nota perfeita no exame intercalar. O elevador chegou. Enquanto Deculém entrava nela, Eferene murmurou. Tentei muito não conseguir esses 2 pontos. Efereno recomeçou a limpeza dos cômodos de conforto, do banheiro dos funcionários no 3º andar, do banheiro do restaurante, do banheiro público e do banheiro exclusivo para deficientes. Ela subiu para o banheiro dos assistentes no 4º andar. Deculém. Seu idiota, você, idiota, o maior do mundo, cuzão, ela cantou, tratando aquelas palavras como sua música de trabalho. A roda do balde dela ficou presa no calcanhar de alguém. Erguendo o olhar para olhar quem era, identificando imediatamente a pessoa. Silvia. Eferene virou-se à sua direita e tentou passar por ela, mas Silvia bloqueou seu caminho. Virou-se para a esquerda depois, mas ela bloqueou seu caminho novamente. Os olhos de Efereno se estreitaram. O que você está fazendo? Saia da minha frente. Vou empurrá-lo para o balde. Arrogante Efereno. O que você está cantarolando? Eu poderia chamá-la de música de trabalho. Percebeu um tanto tarde demais a expressão de Silvia, que pareceu um tanto brava. Olheiras incomuns também se formaram ao redor de seus olhos. Você não sabe o quanto é abençoado por causa de sua estupidez, arrogante Efrene. Garota, não entendo o que está dizendo. Nepotismo. Você é tão burro que nem sabe usar nepotismo. Das 6 às 9 de hoje, Silvia imaginou inconscientemente para si mesma, enquanto recebia o Rodras Personality Training, que era seu castigo por seu comportamento anterior. Era um futuro aterrador em que Efereno a alcançou como discípula de Deculeína. Nepotismo arrogante. Não sei o que há com você, nepotismo, hoje, mas acabei de conhecer o professor Deculém, sabe? Por mais pensasse nisso, Silvia simplesmente não conseguia entender por que diabos ele a escolheu. Você gosta do professor? Perguntou Efereno. Você é louco. Silvia inconscientemente disse. Imediatamente depois, o rosto dela esquentou. Chocada com as palavras que se soltavam de si mesma, tapou a boca com as 2 mãos. Acho que você quer. Não, eu não. É meu muso. Não sei o que é isso, mas quer saber o que o professor disse sobre você. Sobre mim? Ele disse. Revirando o queixo, lembrou-se das palavras de Deculém enquanto Silvia concentrava sua atenção nos lábios, fingindo desinteresse. Passado pouco tempo, ela continuou suavemente. Deculém disse que o único que o entende é você. Silvia soltou um som engasgado, seguido de um silêncio indefinido. Não sei por que você fez uma rebelião tão estranha hoje, mas isso não significa que ele confie tanto em você. Ela ainda não disse nada e tinha ficado dura como uma estátua de pedra. Olá. Eferene deu-lhe uma pancada. Seus lábios tremiam naquele ponto, mas as palavras permaneciam presas dentro deles. Eu lhe dei boas informações, então você vai pagar o jantar hoje à noite. Ela cautelosamente perguntou. Silvia apenas revirou os olhos e a encarou. Lambendo os lábios, ela continuou. Se o fizer, então fingirei que não ouvi as palavras que acabaram de sair da sua boca. Surpresa, Silvia finalmente assentiu. Seu humor melancólico desaparecera. Pig Flower, um famoso restaurante do continente. Eferene chegou ao seu restaurante regular com Silvia. Vamos lá.
Efereno, aqui está. O lojista colocou o Roal 7 na mesa deles. Eferene olhou para a bela figura na laje de pedra, já babando. Ou ela estava salivando. Enfim, você trouxe um amigo com você hoje. Não sou amiga dela. Correcionou Silvia com um olhar estreito. O velho deu de ombros. Sério? O que vocês dois são? Então... Silvia ponderou sobre isso por um momento, depois apontou o dedo para Eferene. É minha escrava. Suas palavras sobressaltaram Eferene. Quê? Por que está falando besteira? Faz 300 anos desde que a escravidão foi abolida. Ha! Você é uma nobre deliciosa. Desfrute o Efereno, você também. O velho sorriu e saiu. Efereno pôs logo luvas e agarrou os ossos do Roal. Você pode pegar um osso como este e comê-lo. Fica muito gostoso, viu? Você também deveria comê-lo. Silvia olhou como se achasse ridícula a noção. Não gostando do seu método de comer, ela procurou garfo e faca. Mas talvez pela companhia dela, que comia como um homem das cavernas, não havia fofuras nenhuma. Ela mesma fez um conjunto usando magia. Enquanto saboreava sua refeição, Eferene olhou para Silvia, notando que ela resolveu comer a carne usando garfo e faca. Ela riu baixinho. O que você acha? Delicioso, certo? Respondeu Silvia secamente. Não sinto gosto de comida nenhuma. Eferene parou de se mover abruptamente, seus lábios brilhando devido ao óleo de carne neles. Sério? Sim. Mas você parecia gostar do peixe que eu cozinhei naquela época. Eu estava com fome. Então, não estou com fome agora. Ela sentiu. Recordando suas memórias, ela percebeu que Silvia não disse delicioso na época, desde que você nasceu. Não, eu o perdi enquanto crescia. Ah, me desculpe. Eferene calou a boca e voltou o foco para o prato antes que ela. Depois de um curto período de tempo, no entanto, ela olhou para Silvia, que só comeu em pequenas mordidas. Como ela comia até um Roal assim, achou que muito provavelmente era verdade que ela não tinha paladar. Ainda assim, isso é muito bom para nutrição e resistência. Pode chamar de comida completa. Enquanto estiver comendo, sentirá sua mana subindo. Silvia não respondeu. Eferene riu amargamente de seu silêncio. 10 minutos depois. Eferene olhou fixamente para o prato de Silvia. Já tendo terminado seu tão limpamente apenas, os ossos foram deixados no rescaldo. Por outro lado, Silvia ainda tinha muita sobra. Percebendo seu comportamento, ela disse, você pode tê-lo. Hein? Ah, tudo bem, não se preocupe. Comer. Aprendeu que recusar 2 vezes não era educado. Concedeu. Ok, obrigado. Enquanto comia suas sobras de carne, Eferene achou que o primeiro encontro deles na torre foi o pior, assim como o relacionamento de suas famílias entre si. Mas Silvia não parecia tão ruim assim. Afinal, como prometido, ela pagou o jantar deles. As noites de Silvia geralmente eram agitadas devido às suas sessões de revisão mágica, mas esta noite a mansão deles estava cheia apenas com o som dos ponteiros do relógio se movendo. Só Silvia me entende. Ela relembrou as palavras de Eferene na voz de Deculém. Me entende. Pena não poder ouvir pessoalmente, mas imaginar que ainda lhe bastava. Seu coração, que parecia que uma agulha o havia esfaqueado, foi curado em um instante, e sua mente sufocada estava agora à vontade. Apenas Silvia. No entanto, enquanto ela sorria silenciosamente em felicidade, ela eventualmente ficava triste. Ele a deixou ir porque ela o entendia e porque queria que ele se encontrasse novamente em um lugar mais alto. O panda. Silvia tirou o panda, presente de Deculém. Depois pôs nas costas o lenço que ele lhe dera. Este é o seu manto. Ela então se jogou em sua cama, o chamado panda encapuzado em seus braços. Era uma noite tranquila ao luar. A boneca fofa estava enfiada com ela em seu cobertor. Seu familiar estava ao lado de sua cama. Naquele momento, ela pensou que não havia nada para ela ter medo, não importa onde ela fosse. Era como se o próprio mundo a protegesse. Só Silvia me entende. Em seu sentido de plenitude, ela mais uma vez recordou a voz dele.
Sylvia dormiu tranquila. Aconteceu algo assim? Deculém, aquele maldito bastardo. Glytion de Liade recebeu um aviso oficial da torre universitária no escritório do senhor, que afirmava que Deculém havia imposto 10 pontos de penalidade a Sylvia. Vamos fazer uma reclamação oficial? Perguntou seu mordomo. Glytion balançou a cabeça. Não. 10 pontos. Nem o próprio Glytion, seu pai, seu avô, seu bisavô, nem ninguém em Ilíade jamais havia experimentado tamanha desgraça na torre. Tudo bem. Se o fizesse há 20 anos, teria aceitado como uma declaração de guerra. Mas agora, não importava. Não se importou. Deixe isso. Glytion até riu. Nem pensou nisso como uma humilhação. Afinal, ele sabia que as emoções se acumulando em sua filha, uma após a outra, um dia se tornariam lenha que acenderia as chamas deslumbrantes de Ilíada. Se a criança fez algo errado, ela não deveria receber uma penalidade. Glytion queimou a carta oficial da torre. O que antes era documento, rapidamente se transformou em cinzas que se espalharam com o vento. Entendendo o status, psicocinese iniciante intermediária, 17% de progresso. Controle de fogo iniciante. Controle terrestre iniciante. Aprimoramento de metal, progresso de 67%. Alvorada tardia. Eu verifiquei a haste mágica Psicokinesis, essa usando a Vision em mim mesmo. Embora a qualidade da minha mana tivesse sido atualizada, não foi fácil aplicar e controlar minha potência amplificada instantaneamente. Fechei os olhos lentamente e ativei minha psicocinese. Um único pedaço de aço de madeira pairava. O propósito de hoje era manipular ondas eletromagnéticas usando ressonância metálica com a psicokinesis. Anteriormente, minha classificação de mana era tão baixa que nem pude experimentar, mas agora estava poderoso o suficiente para desafiá-la, considerando que havia subido para o nível 4. O uso mais básico desta técnica avançada foi transparência, que borrou a forma do aço de madeira dispersando e refratando a luz visível através de ressonância metálica. O princípio em si era simples, mas o aço vibratório de madeira disparou, espatifando-se contra o teto antes de cair e bater em meu ombro. Esse foi o 38º fracasso. É difícil. Sentei na cadeira, esfregando os ombros doloridos. Ainda não tinha conseguido nenhuma vez, mas meu corpo já estava coberto de feridas e eu já estava quase sem mana. Embora a qualidade da minha mana tivesse aumentado, as capacidades ordinárias do meu corpo ainda existiam dentro dela. Daí, deduzi que provavelmente demoraria mais. Talento? Lembrei-me, de repente, do que havia dito ontem a Sylvia. O sofrimento de um gênio não é superior às dificuldades de alguém medíocre. Você, que não precisa de instrução, não conhece as lutas daqueles que não podem crescer sem ela. Agora que pensei nisso, falei dessa forma por inveja e ciúme. Esse sentimento de inferioridade foi provavelmente o denominador comum de Deculém e Kinvojin. O complexo de inferioridade de Deculém dominou sobre ele, transformando-o em vilão. O complexo de inferioridade de Kinvojin fez com que ele se resignasse de si mesmo, transformando-o em alguém falho e carente. Ambos não conseguiam superar. Sorri-me autodepreciativamente. Isso é engraçado. Mas o que eu disse para Sylvia ontem não era de forma alguma mentira. O crescimento de Sylvia seria maximizado na riqueza da ilha de Vizard, já que muitos eventos e missões a esperavam lá que eventualmente permitiriam que ela ultrapassasse Deculém. Tive que fazer essa escolha para garantir que seria capaz de enfrentar a Archage Sylvia em algum lugar ao longo da missão principal. Para isso servia a ilha flutuante. Depois de ajeitar a roupa, fui para fora onde encontrei Roy esperando. Eram exatamente 7 horas da manhã. Ren e Enen saíram. Sim. Ok. Assente. Os dois irmãos fizeram uma viagem de negócios para estabelecer um escritório de informações. Na volta, estariam trazendo consigo alguns indivíduos aptos para o trabalho. E Miss Yeriel veio. Yeriel estava sentada no salão de chá da mansão Yucline, as 2 xícaras de chá preto que trazia consigo exalando um aroma perfumado que envolvia todo o local. Vou fazer uma cerimônia de corte. Você virá. Tomando um gole de sua xícara, ela levantou sua preocupação. Eu quis dizer a abertura da passagem subterrânea.
A passagem subterrânea foi originalmente aberta com bastante atraso. Aqui, bastante late significava pelo menos um ano ou mais desde a abertura do Marik até a época em que Ariel teve sua ideia de negócio devido às constantes baixas. Ou seja, foi construída um ano antes. Você tem algum desenho? Tenho um vídeo dele. E Ariel puxou uma bola de cristal. Quando ela imbuiu com mana, surgiu um vídeo. São cerca de 80 quilômetros, começam em Seljakbi, uma vila no extremo norte de nosso território, e terminam na entrada de Marik. O que você acha? A passagem subterrânea mostrada no vídeo não era apenas uma cripta. Era larga e alta o suficiente para oferecer conforto, e seus azulejos e paredes externas eram modernos e arrumados. Novamente, isso não é apenas uma passagem. Olhe, não acha que vai ser cansativo demais voltar para casa logo depois de terminar o trabalho na Marik? Por isso também construiu uma área subterrânea do distrito comercial. A bola de cristal exibia o local de que ela falava, mostrando o lugar que se mantinha fiel ao seu nome. Era quase como um metrô moderno. Agora está vazio, mas em breve terá restaurantes, lojas, hotéis, entre outros, o que nos gerará uma renda adicional em cima dos pedágios. Os aventureiros gastarão seu dinheiro à vontade aqui. E Ariel cruzou os braços, assumindo uma pose triunfante, aparentemente pensando em si mesma como inteligente. Se eu pedir um, você faz 10. Bem, sou assim. E Ariel segurou um sorriso. Bom, tem um monte de lojas que investi esses dias, então vamos colocar algumas filiais dentro. Loja Mágica Lopopo, Kai de Rockham, restaurante Pig's Flower, etc. Não eram poucos os que eu havia obtido ações. Oh, isso. Eu ainda estava tentando dizer. Quero dizer, por que diabos você está se forçando a investir? De repente, Ariel franziu a testa. Foi uma reação estranha para mim. Forçando a mim mesmo. Você foi a uma loja que não precisava de investimentos e tirou sua participação à força. Relembrei as lembranças daquela época. Eu escolhi todas as lojas através do meu homem de grande riqueza, mas algumas delas estavam relutantes em entregar sua estaca. Eles deixaram clara a recusa. Depois de dizer isso, ela ficou em silêncio. Afinal, fui a empresa ou loja que ousou expressar sua recusa e persuadiu-los em pessoa. Pensei da perspectiva deles. E o Cline, uma gangue de nobres que poderia ser chamada de uma das potências máximas do império, veio do nada para persuadi-los ou ameaçá-los por sua estaca. O preço estava certo. Enfim, você planeja fazer isso no futuro? Perguntou Ariel. Aceite, continuarei a fazê-lo. Não havia razão para não. Mesmo que esses caras relutassem agora, acabaria sendo um ganha-ganha no futuro. Desde que o resultado fosse bom, não me importava com o seu processo. Não me restava muito tempo para andar de lado. Puxa, a culpa é deles por rejeitarem meu investimento, Ariel. Ela respirou fundo e com desprezo. Esqueça isso. Você vem para a cerimônia de corte. Isso dependeria de sua programação. Horário? Provavelmente semana que vem será realizada. Qual o plano para hoje? Depois de ensinar Sua Majestade, visitarei a Casa de Leilões por um momento. A Casa de Leilões novamente. Loucura isso. És impossível. Ariel soou e pareceu sobressaltado novamente. Balancei a cabeça. Desta vez estarei vendendo. Quase fiquei com raiva de novo. Isso. Ariel estendeu a caixa luxuosamente embalada que deixará sobre a mesa. Este é um presente do construtor de passagens subterrâneas Eucline. Abra-o. Abri sua tampa com uma psicocinese. Dentro havia um objeto inesperadamente familiar. Sabe o que é isso, né? Mesmo que seja um pouco estranho. Era feito de ferro de alta qualidade com padrão dourado, o símbolo Eucline, em relevo em sua superfície preta. Um revólver. É um item em alta entre os nobres do reino nos dias de hoje. Não tenho certeza se sua capacidade de matar é superior a uma espada, mas não é ruim para a autodefesa quando lidamos com ladrões. Existiam armas movidas a pólvora neste mundo, como esta pistola, mas não eram tão populares já que não podiam penetrar mana, e a acuidade visual Knights excedia sua velocidade Balletes. Não é lindo,
Era de fato esteticamente agradável, tanto que parecia mais próximo da arte do que de uma arma. Só isso já melhorou a imagem do empreiteiro na minha cabeça. Me fez pensar que esse era o verdadeiro motivo pelo qual as pessoas presenteavam. Isto é bem feito. Diga que eu fico com ele. Você está aguardando. Não vai jogar fora? Perguntou Iriel, seu tom suave. Não. Para que você vai usá-lo? Bruxos normalmente não gostam de coisas assim, não é? Mostrei a você pensando que você a jogaria fora. Iriel olhou para o revólver em minha mão, desejo, cobiça e decepção piscando em seus olhos. Balancei-a de um lado para o outro, e o olhar dela acompanhava cada movimento seu. Você vai voltar imediatamente, Iriel? Perguntei, deslizando-a no bolso interno. Respondeu Iriel com um suspiro. Vou dar um tempo, ando sofrendo com muito trabalho ultimamente, então tenho buscado algo para me dar de presente. Descanse bem. Puxa, realmente, é broxante. Isso é péssimo. Roy. Ignorando Iriel, liguei para meu mordomo. Vamos lá. Sim, o veículo está pronto. Era hora de ir ao Palácio Imperial. Cara, só devia ter levado. Porque mostrei a ele. Por quê? Sou um idiota. Eu nem deveria ter deixado o babaca saber disso. Iriel, que voltou para o próprio quarto, bateu o pé contra a cama. Todo o corpo dela tremia de arrependimento. Eu queria usá-lo para caçar. Iriel, que havia perdido o revólver, ficou imaginando sem rodeios uma cena lúdica onde mirava com revólver um javali. Em meio à tranquila montanha nevada, ela e sua presa, uma besta que havia comido 10 lenhadores, eram as únicas ao redor. Ela sentiu um momento de tensão subir quando o vento frio arranhou sua pele. Seu futuro está em minhas mãos. Ela fechou um olho, calculou a direção e a distância do vento minuciosamente e puxou o gatilho com indiferença. Bah! O projétil trovejou pelo espaço, perfurando seu alvo, fazendo sua casca quebrar, seus músculos rasgarem e seu coração explodir. Enquanto sua presa lutava para escapar da morte inevitável, ela explodiu o calor que subia do focinho de sua arma. Consegui. Os assalos que a observavam enquanto prendiam a respiração se esgotaram e responderam com aplausos. Em meio a aplausos, Iriel sorriu, aparentemente achando seu destino uma pena. Esse futuro agradável foi tirado por Deculém. Ufa, porque ele gosta desse tipo de coisa também. Isso é porque somos parentes de sangue. Iriel deu um pulo e agitou os cabelos bagunçados, saindo do quarto em seguida. Ela tinha uma missão hoje, a inspeção regular, ponto. Sugando as escadas com o sneak para não ser notada pela atendente, ela se infiltrou primeiro no estudo. Vejamos. Deculém tinha um talento para a organização, por isso era bastante fácil prever quais papéis ele poderia colocar onde. Está aqui. Ela encontrou um documento chamado Status do Investimento. Enquanto ela vasculhava às pressas seu conteúdo com preocupação, seus olhos se arregalaram de surpresa. Ei, que diabos é esse número? Não faz sentido. De acordo com rumores nos dias de hoje, Deculém gastou bilhões de elnes em investimentos, mas seus lucros excederam em muito que ele gastou, e eles continuaram a crescer dia após dia. Mesmo 200 milhões de elnes que ele desperdiçou, no último leilão que participou como licitante já haviam sido recuperados há muito tempo. O que diabos aquele meu maldito irmão está fazendo? Arrepios se ergueram nos braços de Iriel. O que quer que fosse, ela pensou que Deculém inevitavelmente deixaria para trás um rastro de caos. Você quer que eu limpe tudo depois de você novamente? Iriel devolveu cuidadosamente o documento onde ela o encontrou e então saiu. Fingindo que nada havia acontecido, ela desceu para o primeiro andar e encontrou algo na sala. Inocentemente, Iriel perguntou: Ei, o que são todos esses? Ataduras e medicamentos. Bandagens? Medicina? Sim, estas são as coisas que o mestre ordenou. Iriel inclinou a cabeça. Por que ele comprou tantos? Isso também não sabemos. Aparentemente, eles devem ser usados no prédio anexo. O prédio anexo? Iriel olhou pela janela e contemplou a infraestrutura em questão. Ele sequestrou Louina e a largou ali por acaso. Enquanto ela o encarava,
Seu criado falou em tom sério. Nem mesmo você, senhorita, deve entrar dentro dele. Não vou. Os criados ainda olhavam desconfiados para ela. Recebiam altos salários e assistencialismo de Deculém. Daí, a lealdade deles para com ele era inquebrável. Não chegarei nem perto dele. Estarei no meu quarto. Traga-me minha refeição mais tarde. Ok, deixe-me acompanhá-lo. Não, tudo bem. Vou ficar em frente à sua porta, caso precise de algo. Os servos de sua família foram inflexíveis. O mais novo deles foi designado para Yeriel. Vocês, esperem. Yeriel rosnou e subiu as escadas. O Palácio Imperial. Eu li seu livro inteiro, Sophien disse, sacudindo meu livro entendendo os elementos puros. Calmamente, respondi. Como foi? Tenho aprendido tudo. Olhe. Sophia encarnou simultaneamente toda a magia registrada no livro. Em menos de um minuto, elementos puros pairaram por todo o lugar. Foi manco. Continuei inexpressivo, mas a admirava. Era isso que significava ser escolhido pelos céus? Para ter talento que transcendesse a humanidade? Eu posso ver isso. Anotei o curso de hoje no registro de aulas que trouxe comigo. Sophia olhou de relance meus documentos. O que é? É um diário didático. Você está trabalhando muito duro. Não atendi. Sua Majestade, Sophia foi ensinada por um mago comum em 2 semanas durante um semestre. Enquanto eu estava escrevendo no diário, Sophia continuou falando comigo. Seu noivo não era tão bom. Minha caneta tinteiro parou. Não fiquei com raiva. Porém, não conseguia entender o que ela queria dizer. Julie tinha tanto talento que subiria ao topo dos cavaleiros no futuro. Dizer que as habilidades de Julie não eram boas seria um erro semelhante a dizer que 1 mais 1 era igual a 3. Quê? Está bravo comigo por xingar sua noiva. O imperador sorriu enquanto eu a contemplava. Sophia nunca disse uma mentira. Ela odiava o próprio ato disso, afinal. Porém, a personalidade dela multiplicou as perguntas que eu tinha. Acho que é necessária uma explicação um pouco mais detalhada. Julie, em seu campo, é a melhor entre os cavaleiros que conheço. É como já disse, ela não é tão boa. Claro, ela é uma excelente cavaleira, mas é um pouco diferente da opinião pública. Isso foi bobagem. Relembrei como Julie ficou na história e no jogo que joguei. Mais especificamente, lembrei-me da cena em que ela, tornando-se a melhor cavaleira que já existiu, matou Deculém. Durante nossa última aula, você disse, uma vez que você tenha dominado minhas lições e eu não possa mais fornecer mais significado a você, então o verdadeiro ponto de minhas palavras se mostrará a você. Sophia me imitou. Então, você está pronto para responder minha pergunta. Um sorriso profundo surgiu em seus lábios. Suas pupilas curvadas por pouco, vermelho flamejantes, pareciam serpentes deslizando pela magia. Olhando para ela, balancei a cabeça. Ainda restam aulas. As aulas saíram. Esta é apenas a 2ª classe. Silêncio. Acabo de encarnar toda a sua magia mais perfeitamente do que qualquer outra pessoa poderia. Hoje, realizaremos um teste básico de magia. Não, seu desgraçado. O que falta para você me ensinar? Bang! Sophia ensocou a escrivaninha, suas sobrancelhas arqueando-se para dentro e sua mana subindo na forma de uma aura devido à sua pura raiva. Paciência não existia para o entediado imperador. Pare de soltar besteiras. Minha magia não é superior à sua. Ela estava certa. A habilidade mágica atual dela era superior à minha. Ela era, afinal, um ser divino que poderia facilmente transcender qualquer bruxo do mundo, se quisesse. Porém, havia uma magia com a qual eu poderia dominá-la. A coisa mais importante em tudo é a base, assim como a aptidão física é importante na eficiência física, casualmente disse enquanto fazia minha caneta tinteiro levitar. Psicoquinesis é uma magia básica que é adequada para iniciar a série de operações. Claro, também é dividido em básico, iniciante, intermediário e avançado, mas... É inútil. O imperador me interrompeu. Ela murmurou enquanto encarava ferozmente meus olhos. Deculeína,
Você sabe quantos magos passaram por esse fardo? Não tenho. 33, e entre eles estavam Rohakam e Beladomen. Não queria falar de Rohakam, mas Beladomen também era um mago etéreo. Ambos eram gigantes no mundo da bruxaria. Nem discutiram magia básica comigo. Meu basic já é superior aos outros. Isso também estava correto. Se a saída de psicocinese de um mago comum era 10 e a saída de um grande mago era 20, o imperador era 10 vezes essa quantidade em 100. Como a versão básica de sua magia já era 10 vezes melhor do que o normal, era natural que a diferença entre ela e os outros se ampliasse à medida que ela progredia para a magia avançada. Portanto, mesmo que ela usasse a mesma magia, o imperador incondicionalmente levava melhor contra os outros. A força física básica dela já estava no nível de uma sobre-humana. É assim? Não importa. Porém, eu não sou Rohakam. O quê? Deculen, você está experimentando uma ruptura cerebral. O círculo mágico da minha psicocinese cobriu todo o meu corpo. Não seria errado dizer que meu físico se tornou a personificação de psicocinese. Estatisticamente, minha saída foi 50 vezes a de um mago comum. Era 5 vezes superior ao de Sophien. Tudo o que você precisa fazer é simples. Leve esta caneta tinteiro dentro de 30 minutos. O que você está fazendo? Ei, você está louco? Pelo menos com a psicocinese, o imperador não conseguiria me derrotar. O tédio dela seria bloqueado por uma parede conhecida como minha magia. Claro, no começo vai ser difícil. No entanto, se você definir um propósito para si mesmo e trabalhar duro para ele incessantemente, você poderá vencer um dia. Você está me insultando agora. A expressão de Sophie endureceu. Falei em um tom calmo. Comecemos. Se você me derrotar, responderei todas as suas perguntas honestamente. Minha caneta tinteiro, que pairava no ar com a psicocinese, parou diante do nariz de Sophie. Não há mais necessidade de perguntas. Sophie olhou para mim, sua aura ascendente já diminuindo. No entanto, essa quietude era muito mais forte, pois era evidência de sua raiva. Você está disposto a colocar sua vida em jogo? Ela me perguntou, a sinceridade acompanhando sua voz. Isso também serviu como prova de que minha provocação funcionou. Claro. Eu sorri. Eu estava calmo e minha voz parecia relaxada, mas eu era tão sincero quanto ela. Pegue, dando a Sophie uma sensação de Ró. Esse foi o propósito da palestra de hoje. Indiferente, Sophie encarou a caneta tinteiro presa no ar. Ela havia aprendido recentemente que a bola de fogo da série de destruição, barreira da série auxiliar e psicocinese da série de operação eram o básico de cada série de magia. Além disso, havia um certo limite para a saída mágica de alguém. Então era de conhecimento geral que o talento de um mago influenciava muito suas proezas. Sophie empuxou a caneta tinteiro para ela com sua própria psicocinese. Ao fazer isso, ela destruiu toda a sala de estudos, mas seu alvo nem sequer se moveu. Sua magia rasgou o piso, demoliu o teto, quebrou as colunas e obliterou as estantes ao redor delas. Em meio às ruínas do mesmo, Deculen manteve-se calmo, inabalável. Nem parecia cansado de jeito nenhum. Sua respiração estava relaxada e sua dignidade permanecia intacta. Sua aparência aristocrática estimulou Sophie. Isso é incrível. Ela tinha um sentimento aguçado e aguçado de sentimento do que era possível e do que ainda seria. A psicocinese de Deculeína pertencia a esta última. Claro que ela não queria admitir no começo, mas agora que quase ficou sem tempo, não lhe restava outra escolha. 20 minutos se passaram. O imperador olhou para Deculen, cujos olhos azuis a estavam observando. Suas íris estavam cheias de mistério, mesmo assim brilhavam como cristais. Posso ver porque você demonstrou tanta confiança anteriormente. Não consigo vencer sua psicocinese. Sophie arreganhou. Deculen respondeu, então vamos começar a classe de conceito agora. Ainda lhe resta um conceito para me ensinar. Sim, quero mostrar a vocês um conceito que só eu conheço. Um conceito que só você conhece. Ele desenhou um círculo mágico no ar enquanto a respondia, formando uma forma que estava longe dos círculos mágicos comuns. Incrível! O imperador apoiou o queixo nas costas da mão.
Mais do que o círculo mágico que ele mostrou, ela achou o próprio Deculé interessante. Eu te conheço. Já te li através de um documento e estive te observando pessoalmente. Sophie tirou todos os papéis que a agência de inteligência deu a ela e entregou direto a ele. Nenhum deles estava certo sobre você. Esse é um documento sigiloso, Majestade. Não deve mostrá-lo a ninguém. Franziu a testa ao olhar o documento, mas Sophie nem ligou. Estavam todos errados de qualquer maneira. Eles disseram que seus talentos eram falsos e que você só enganou os outros todo esse tempo, mas a Deculé que vejo agora é diferente. O imperador o encarou. Seu olhar de justiça própria nutria fortes dúvidas. Você está cheio de anonimato e mistério. Acho que está escondendo um segredo. Estou errado? Não. Tem razão. Deculé confirmou. Ele nunca mentiu. Sophie se contentava apenas com isso. Como não tentou enganá-la, merecia olhá-la neste lugar. Bom, um dia arrancarei seu segredo de você. Se você se envolver na minha classe, Majestade, esse momento não estará longe. A resposta de Deculé encheu-se de vigor. O imperador, rindo amargamente, finalmente olhou para o círculo mágico apresentado por Deculé. Esta é a mágica que quero ensinar a você. É um conceito dos tempos antigos e um dos ramos da teoria mágica que foi reinventada pela era moderna. O que é isso? É a linguagem rune. Linguagem runa. Os olhos de Sophie se encheram de surpresa, mas Deculé manteve a calma. Sim. Desde o momento em que destruiu as runas, pretendia ensinar ao imperador tudo o que aprendeu sobre elas para quebrar seu tédio e dar-lhe grande poder para confrontar o futuro chefe final. Ouvi dizer que foi destruído. Ela também estava ciente de seu simpósio. Os olhos e ouvidos da família imperial sempre tinham sido os mais rápidos para dar tais notícias no mundo. O conhecimento ainda existe em minha mente. No entanto, a partir de agora, não haverá evidência disso na minha classe. Isso só foi possível porque, neste momento, Deculé era um professor e Sophie era seu aluno. Era uma comunhão feita apenas por palavras e magia. Naquele momento, o imperador percebeu suas intenções. Outra emoção veio em seu olhar enquanto ela o encarava. Direi a Vossa Majestade todas as 48 runas que interpretei. Se você realizar sua psicoquinesis em runas, até mesmo eu posso ser derrotado. Nenhum bruxo no mundo acharia fácil destruir suas pesquisas, ainda mais se fosse sobre a linguagem das runas. Que tipo de louco enterraria completamente tal coisa, se não uma pessoa que realmente quisesse deixar sua marca neste mundo como epítome da insanidade? Eu entendo agora. Sophie entendeu o que Deculé queria dizer. Parecia tê-la esperado pacientemente. Você quer dizer para ser seu discípulo. Um sobre-humano capaz de aceitar a antiga e poderosa magia chamada rune. O talento que poderia continuar sua pesquisa e trazê-la mais alto do que qualquer outra pessoa jamais poderia. Sim. Deculé assentiu francamente. O imperador simplesmente sorriu. Vossa Majestade será o primeiro discípulo da minha linguagem de runas. Esse era o seu propósito. Desde o primeiro encontro deles, esse já era seu objetivo. Ensinando-lhe as runas, poderei entender Sua Majestade, e Sua Majestade também poderá me entender. Safado arrogante. Sophie riu. Não se incomodou muito. Antes, ela gostava da ousadia dele. Ok, não sei se vai ser do seu jeito, mas vou tentar. Deculé montou imediatamente as runas. O jeito como ele se apressou, como se estivesse esperando todo esse tempo, foi tão honesto que ela achou meio fofo. Após 90 minutos de aula, saí da sala de estudos. Duque Yucline. Enquanto caminhava pelos corredores do Palácio Imperial, ouvi alguém chamar meu nome. Virando-me, vi o eunuco Jolan, um homem de cabelos loiros e pele clara, baixa estatura e barba que não parecia capaz de crescer mais. Você terminou com as aulas de Sua Majestade. Apesar de ser vassalo, seu capricho fazia parecer mais um servo. Eu sabia quem ele era. Ele era um vassalo chamado que desempenhou um papel significativo no Palácio Imperial. Ele também foi o mestre da missão de Vilsmiro chamada The Darkness of the Imperial Palace. Sim. Então, há algo que preciso lhe dizer. É sobre o que se esconde sob o Palácio Imperial.
Jolan pareceu surpreso, mas logo removeu qualquer emoção em seu rosto ao olhar para mim. Isso mesmo. Segue-me. Aqui não é o lugar certo para discutir. Há ouvidos ouvindo e olhos observando por todo este lugar o tempo todo. Segui Jolan pelos corredores do Palácio Imperial, passando por centenas de salas até que Jolan entrou em uma delas. Era uma sala vazia com cheiro de incenso. É perfeito para uma reunião secreta. Haha, sim. Esse é o propósito desta sala em primeiro lugar. Os eunucos também têm datas. Bem, depende do tempo. Enfim, Deculém, deixe-me explicar o que está na escuridão do Palácio Imperial. Eu já sabia a história por trás disso. Em meio à escuridão sob essa estrutura grandiosa, estava um produto de demônio. Para ser preciso, ninguém sabia se era de natureza demoníaca ou não. Independente disso, aquele espelho refletia o outro lado deste mundo. Não havia problema se apenas refletisse. No entanto, também levou uma passagem para ele, e neste momento já havia passado muito tempo desde que invadiu o porão. Então, estamos reunindo pessoas para limpar o porão. Sua Majestade está confiando no Duque de Yucline. Tudo bem. Não perguntei muito. Não precisava pedir. Essa era uma quest que eu já tinha zerado quando estava testando o jogo. No entanto, tenho uma condição. O que é? Julie deve ser excluída. Jolan ergueu uma sobrancelha e logo riu baixinho. Essa é uma forma de amor de ouriço. Jolan poderia ter dito apenas como uma piada ou uma observação sarcástica, mas a frase perfurou minha mente intensamente. Amor ouriço. 2 ouriços tremendo de frio se aproximaram para dividir a temperatura do corpo. Tentando sobreviver ao inverno, eles se aninharam o mais perto que puderam um do outro, mas, eventualmente, perceberam. Quanto mais perto estavam um do outro, mais seus espinhos os feriam. Foi uma piada. Em compreendendo minha expressão rígida, Jolan rapidamente mudou suas palavras. Tudo bem. Só pegue o que eu disse. Sim, tudo bem. Explicarei o melhor que puder para Night Julie. Assenti e saí. Minha cabeça se encheu de pensamentos complicados e consumi muita mana enquanto ensinava as runas a Sophie, mas ainda me restava mais um horário para cumprir. Casa de leilões de Ailek. Como a cidade mais rica do Império, Ailek era um centro formador de tendências de todos os tipos de bens, tesouros raros, luxo esplêndido e belas artes. Arlos fechou os olhos enquanto ela se aquecia com a luz do sol tão brilhante quanto o ouro de Ailek. Vitalidade diferente da cinza enchia as ruas dessa conurbação afluente. Uma pequena folha caiu em seu ombro enquanto ela caminhava, e uma voz saiu dela. Arlos. Ela regalou os olhos. Este é Zukaken. Zukaken estava em uma relação de cooperação com o altar, muito parecido com Arlos. No entanto, ao mesmo tempo, ele também era uma das 6 cobras. Com certeza falei que não vou participar. Esta missão é sobre subjugação, não assassinato. Além disso, o plano é simples. Só preciso de você e Jerek. Não há risco envolvido. Jerek não poderá ajudá-lo tanto. Perde a razão quando o assunto é Deculém. Ele não combina com seu temperamento cauteloso. Zukaken do submundo era minucioso. Tinha que estar pensando numa tática desde que o altar ofereceu 30 milhões de elnes para o cativeiro de Deculém. Em comparação, Jerek estava mais para um psicopata insano com transtorno dissociativo de personalidade. Você se esqueceu de que Deculém se manteve contra Rohakan durante o confronto. Só isso já deveria dizer a você que essa tarefa requer uma força imensa. Ele precisa estar lá. Se nosso objetivo fosse matá-lo, Jerek faria isso de graça. Repito, esta missão é sobre subjugação, não assassinato. Caminhando enquanto conversava, ela chegou à casa de leilões de Ailek. Ela levantou os olhos para a placa que dizia Klein. Vou desligar. O altar adicionou a Manastone de Xinction como parte da recompensa e estou disposto a lhe dar 15% dela. Só preciso da sua marionete e do Jerek. Com a Manastone of Xinction agora incluída em suas negociações, ela ficou um pouco gananciosa. Zukaken agarrou aquela abertura. Você só precisa emprestar seu fantoche. No lado direito da estrada, você verá um homem ruivo de meia idade fumando um cigarro.
Arlos olhou na direção fornecida, encontrando o motorista vestindo um terno e fazendo o que as informações diziam. Ele é Jeff, motorista de Cullen. Nós o subjugaremos. Então você finge ser ele com seu fantoche. De Cullen tem um histórico de perceber meus fantoches, seu idiota. Ele foi a primeira pessoa a ver através da magia dela. Claro, graças à indireta que ele deu a ela, seus fantoches não emitiam mais cinzas. De Cullen não dá muita atenção aos seus servos, pois pensa neles como ferramentas. Vai ficar bem. Posso te garantir tanto assim. Ela não atendeu. Estamos falando de uma pedra de mana da mais alta qualidade aqui, Arlos. Uma gema equivalente a um diamante de mana os humanos ainda não tocaram ou macularam. Não o quer? Estimo que o valor da pedra de mana que eles ofereceram sozinhos esteja em 100 milhões de elnes. Te dou 15% disso. 15%. Depois de pensar por um momento, ela respondeu, 20%. Zukakin ficou em silêncio. De qualquer forma, Arlos não tinha nada a perder. Ela tinha um rancor pessoal contra De Cullen, mas não queria transformar toda a família Yuklin em sua inimiga. Droga isso. É um trato. Eu, governante do submundo Zukakin, prometo uma recompensa de 20% ao hipopótamo comedor de dinheiro Arlos. Ótimo, mas não tenha pressa. As oportunidades não vêm com muita frequência. Hoje é o melhor. Arlos assentiu. Depois disso, ela foi para dentro Klein. Preciso da sua ID, por favor. Aqui. Sim. Solete. Confirmado. Havia muitas pessoas em Klein, a casa de leilões de Ailek. A maioria deles estava lindamente vestida, aparentemente tentando declarar sua aristocracia. Eles provavelmente estavam mirando no anel fragmentado de Omeren como ela, mas ela não tinha intenção de entregá-lo a ninguém. 2 horas depois. Parabéns por ganhar sua oferta pelo anel fragmentado da Omeren. Solete, o dono do bem está esperando aqui. Arlos assentiu com a cabeça, tendo sido guiada pelo pessoal até os bastidores da casa de leilões, após cumprir seu objetivo. O dono estava em pé de costas no meio dos bastidores. Por alguma razão, ela achou que a silhueta dele era familiar. Os licitantes bem-sucedidos vieram. O membro da equipe disse. Quando olhou para trás, sua identidade a surpreendeu, mas ela não demonstrou. Deculeína. Ele olhou para ela de costas para o sol, criando um cenário deslumbrante. Parabéns por vencer o lance, disse ele, carregando o objeto em uma das mãos. Arlos se aproximou calmamente. Ela não tinha nada para ficar nervosa. De Cullen não conhecia sua verdadeira forma. Obrigado. Seu nome era Solete. Arlos assentiu. Ao olhá-la, sorriu. Aquele gesto lhe era familiar. Os homens nunca podiam impedir-se de sorrir sempre que sua beleza os abençoava. No entanto, ela ainda relutava um pouco, já que quem ela enfrentava não era uma pessoa comum qualquer. Aqui está o anel fragmentado de Omeren. Foi um bom negócio. Realmente. Ao receber o item que lhe custou 20 milhões de elnes, De Cullen passou por ela com surpresa nos olhos. Sylvia. Sim. Arlos também anotou um pouco tarde demais. Era mesmo Sylvia, a filha da família Eliade. Broche de abóbora da Lotharing. Foi você quem comprou. Sim, com mesada que economizei até agora. Você não deveria estar ocupado com as provas finais. Tudo bem. Arlos observou por um momento a estranha combinação. De Cullen olhou perplexa. Sylvia estava inexpressiva, mas emitiu um brilho estranho. Vou me despedir agora. Arlos saiu para. O broche é bonito. Professor, já jantaram? Eu fiz. Ah, ela achou que seria bastante bom se arrastasse o tempo. Depois do leilão, entrei no carro. Mantenha-se seguro. Sylvia fez uma reverência do lado de fora da janela, os cabelos decorados com a broche de abóbora de Lotharing. Ela ficou comigo nos bastidores por quase 30 minutos. Obrigado. O broche lhe cai bem. Oh! Sylvia encheu as bochechas enquanto eu fechava a janela. Voltemos à torre. Sim. O motorista de hoje foi o Jeff. O veículo deslizou de sua vaga. Como de costume, encostei-me no encosto da cadeira e puxei uma tese.
Tese Solda Dren, rotação da Terra. Esta foi a tese que o mago Dren, classificado como Solda, pediu correções durante o aconselhamento de carreira na semana passada. Minha correção era tão valorizada que não aceitava que qualquer um pedisse. Quero ser assistente do professor Decullen. Dren concordou em se candidatar sob meu comando. Ele parecia ter refletido muito sobre si mesmo, então eu tomei isso como parte do contrato. O circuito central da rotação da Terra deve ser montado dessa maneira, considerando que seu papel é ineficiente. Eu ri com o primeiro parágrafo, descobrindo o circuito ineficiente desde o começo de seu artigo. Ingênuo demais. O fluxo de seu circuito, seus nós e suas conexões estavam soltos. Foi porque o efeito da rotação da Terra em si era muito difícil. Sua habilidade é insuficiente em comparação com a meta que você estabeleceu. Continuei a ler sua tese. É estranho que ele tenha vindo até mim, mas... No entanto, sua ideia para a tese não era tão ruim quanto sua execução, então havia espaço para o desenvolvimento. Ele precisa de ensino adequado. Para ser honesto, ele tinha muito talento para estar sob comando de Decullen. Arlos dirigia o veículo de Decullen. Zucaquin sequestrou Jeff como planejado, e ela imbuiu seu fantoche com a imagem de Jeff e sua alma. Ela olhou Decullen pelo retrovisor, que lia alguns documentos. Ela não conseguia ver o que estava escrito nela, pois, com essa distância entre nós, ele não vai me notar. Arlos engoliu um suspiro de alívio. Suas marionetes não eram diferentes dos humanos. Além disso, ela assumiu perfeitamente a aparência de seu motorista. Juntando isso com a informação de que ele não poderia se importar menos com seus servos, ela pensou que ele nunca notaria. Porém, é ineficiente, disse Decullen. O coração de Arlos bateu forte. Instintivamente, ela agarrou com força o volante do carro. O que ele quis dizer com ineficiente? Arlos olhou Decullen pelo retrovisor, e ele continuou calmamente. Ingênuo demais. Arlos cerrou os dentes. Sua habilidade é insuficiente em comparação com a meta que você estabeleceu. Ela tinha uma certeza. Ele tinha visto através do fantoche dela. Para Arlos, era uma humilhação em si, e era uma pergunta. Como isso foi possível? Havia alguma magia que pudesse agarrar a marionete dela de uma vez? Nosso plano falhou. Arlos tentou transmitir as palavras para Zucaquin, mas algo estava errado. Ela sentiu uma estranha sensação de desconforto, mesmo já percebendo, porque Decullen não demonstrava nenhuma hostilidade. Ele expressou sua extrema agitação dentro da barreira dela naquela época. Ele estava apenas falando sozinho agora. É estranho que ele tenha vindo até mim, mas ele precisa de um ensino adequado. Ensinamento. Enquanto ponderava sobre isso, seu tom arrogante a fez morder o lábio inferior. Ela finalmente percebera. Ela não sabia se o plano deles havia vazado e se havia um traidor entre eles, mas não importava agora. Decullen tinha antecipado totalmente a sua operação e até provavelmente já sabia quem estava por trás disso. Ele esperava por esse encontro muito antes mesmo de planejarem. A respiração de Arlos ficou áspera, mas ela logo se acalmou. Ela poderia simplesmente sair de sua marionete de qualquer maneira. Zucaquin, se esse cara vier silenciosamente comigo, o resto é com você.